Querido amigo, você sabe que nós já estamos estudando o livro de Gênesis. Você deve estar se lembrando de que nós iniciamos o estudo de Gênesis no programa passado. No programa passado, dividimos o livro em duas grandes porções. Do capítulo 1 até o capítulo 11, era a primeira porção, e a segunda parte, do capítulo 12 até o capítulo 50. Isso é, até o final do livro. No programa passado também dissemos que a ênfase de Gênesis recai sobre a segunda parte, isso é, do capítulo 12 até o capítulo 50. Você se lembra que nós fizemos essa afirmação, não se lembra? Então, veja só, é que a primeira parte do Gênesis trata do começo da criação, mas a partir da segunda parte nós encontramos uma ênfase maior na redenção do ser humano. Dissemos então que Deus estava mais interessado nas pessoas do que em todo o universo criado por Ele. E podemos dizer que Deus está mais interessado em você e dá mais valor a você do que valoriza todo o universo criado por Ele. Isso foi demonstrado porque Ele enviou Jesus Cristo para salvar a você e nos salvar a todos nós os nossos pecados. Para estudarmos esse livro de Gênesis, ou qualquer outro livro bíblico, temos que conhecê-lo de modo completo, como um todo, tendo dele uma visão geral, para depois sim analisá-lo, olhando as suas partes. Lembre-se de que eu comentei que há duas formas de nós estudarmos a Bíblia. Uma é com o telescópio, e a outra é com um microscópio. No programa passado, nós usamos o telescópio. Isso é, nós vimos o livro de uma maneira geral. Conhecemos o livro de Gênesis de um modo completo. Hoje, com o microscópio, nós vamos conhecer os detalhes, as particularidades de Gênesis. Nesse encontro, nós vamos verificar os detalhes do esboço do livro, e a partir desse programa iremos estudando Gênesis em pequenas porções. Então, em sétimo lugar, nós tínhamos falado dos 6 primeiros lugares no programa passado. Eu quero lhe dar a oportunidade para você anotar o esboço que nós vamos dar a seguir. Em sétimo lugar, vem o esboço, a mensagem geral do livro de Gênesis. Só para você recordar, é que Gênesis demonstra o fracasso do ser humano em todas as suas circunstâncias, mas também revela a maravilhosa salvação de Deus para cada situação. Agora vamos conhecer em detalhes a primeira parte do livro de Gênesis, que, como dissemos, é o livro das origens. Afie aí o seu microscópio e vamos conseguir enxergar detalhes dessa primeira parte do livro de Gênesis. A primeira parte do esboço abrange o conteúdo dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Podemos denominá-la de a história primitiva da raça humana. Ouça bem, a história primitiva da raça humana. Nessa primeira parte de Gênesis, de 1 até 11, temos subdivisões que podem nos ajudar ainda a reter melhor esse conteúdo. Vamos a elas. Temos 4 narrativas de grandes eventos que deram origem à raça humana. Nessa primeira parte, de 1 a 11, temos 4 narrativas de grandes eventos que deram origem à raça humana. Primeiro, a narrativa da criação, capítulos 1 e 2. Depois, a narrativa da queda, capítulos 3 a 6. Depois, a narrativa do dilúvio, capítulos 6 a 8. E, em quarto lugar, a quarta narrativa, a narrativa da Torre de Babel, dos capítulos 9 até 11. A segunda parte do esboço de Gênesis abrange o conteúdo dos capítulos 12 até 50, isso é, até o final do livro. Podemos então denominá-la de a história patriarcal da raça hebraica. E aqui também nós temos subdivisões que podem nos ajudar a reter esse conteúdo. Aqui temos as narrativas de 4 grandes personagens que deram origem ao povo hebreu. Anote aí, em primeiro lugar, a narrativa da vida de Abrão, depois chamado Abraão, capítulos 12 a 24. Em segundo lugar, a narrativa da vida de Isaque, capítulos 21 a 26. Em terceiro lugar, a narrativa de Jacó, depois chamado Israel, capítulos 27 a 36. E em quarto lugar, a narrativa da vida de José, nos capítulos 37 a 50. Espero que você esteja conseguindo acompanhar.
mas eu vou repetir para que você possa perceber como é fácil a gente decorar o esboço de Gênesis. O livro está dividido em duas grandes porções, capítulos 1 a 11 e capítulos 12 a 50. Na primeira parte temos o relato de 4 eventos. Anote aí: criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel. E na segunda parte temos o relato de 4 grandes personagens, iniciadores da nação hebraica: Abraão, Isaque, Jacó e José. Você deve ter percebido que essa é uma maneira mais simples, mais fácil de memorizar o esboço do livro de Gênesis. Então, estamos caminhando passo a passo. E eu quero que você me acompanhe naquilo que vem a seguir. Nós vamos dividir essas subdivisões para que nos aprofundemos ainda mais no conhecimento de cada um dos detalhes. Lembre-se da nossa ilustração. Nós estamos vendo o livro de Gênesis agora com um microscópio. E você deve saber que um microscópio tem várias lentes. Quando usadas adequadamente, essas lentes nos permitem ver detalhes que muitas vezes não foram percebidos anteriormente. Usaremos essas lentes mais potentes quando começarmos a partir do próximo programa a análise de trechos e de versículos dos livros bíblicos que estudaremos. Olha, essa é uma grande aventura. Nós vamos perceber as riquezas da palavra de Deus. Afinal, a Bíblia é a revelação do Deus infinito a uma criatura finita. Quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais conhecemos a Deus, a sua soberania, o seu poder e o seu imenso amor dado a cada um de nós. Querido amigo, eu espero que você esteja pronto para um mergulho ainda mais profundo na palavra de Deus. Ou, se você quiser, vamos voltar ao microscópio para conhecer ainda mais detalhes do livro de Gênesis. Veja só, na nossa primeira divisão, que engloba os capítulos 1 a 11, a qual chamamos a história primitiva da raça humana, anotamos 4 subdivisões: a narrativa da criação, a narrativa da queda, a narrativa do dilúvio e a narrativa da Torre de Babel. Agora vamos subdividir ainda mais cada uma dessas 4 subdivisões. Preste bem atenção, e se você quiser, e se for possível, vá anotando esses detalhes. Assim, para a primeira subdivisão, que denominamos a narrativa da criação, nós vamos dividi-la em 2 subseções. Em primeiro lugar, a narrativa de toda a criação, capítulo 1, e em segundo lugar, a narrativa especial da criação do homem, no capítulo 2. Na segunda divisão, que nós denominamos a narrativa da queda, vamos dividi-la também em 2 porções. Em primeiro lugar, a entrada do pecado no mundo, no capítulo 3. E em segundo lugar, a narrativa do avanço do pecado no mundo, capítulos 4 até 6. Na terceira subdivisão, que denominamos a narrativa do dilúvio, ao invés de termos apenas 2 subdivisões, vamos encontrar 3. Em primeiro lugar, vamos encontrar a causa do dilúvio, cujo conteúdo está relatado no capítulo 6. Em segundo lugar, a vinda do dilúvio, cujo conteúdo está relatado no capítulo 7. E, em terceiro lugar, a consequência do dilúvio, cujo conteúdo está relatado no capítulo 8. E agora, na quarta divisão, que denominamos a narrativa da Torre de Babel, ela engloba os capítulos 9 a 11, nós vamos encontrar também 2 subdivisões. Em primeiro lugar, o recomeço da história humana com Noé e a sua descendência, que está registrado nos capítulos 9 e 10, e em segundo lugar, o relato da rebelião humana através da Torre de Babel, cujo conteúdo está registrado no capítulo 11. Eu não sei. Será que você conseguiu me acompanhar? Eu sei que nós estamos trazendo várias novidades para você, mas com certeza alguma coisa ficou em sua mente. Passamos para você todas essas subdivisões da primeira parte de Gênesis com o propósito de auxiliá-lo, de facilitá-lo na sua memorização do livro de Gênesis. Mas ainda eu quero lembrar com você os 4 eventos dessa primeira grande parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, você vai ter possibilidade de memorizar com maior facilidade.
Então, vamos lá. A narrativa da criação nos capítulos 1 e 2. Narrativa da queda nos capítulos 3 a 6. A narrativa do dilúvio, capítulos 6 a 8. E a narrativa da Torre de Babel, capítulos 9 a 11. Você relembrou? 4 grandes eventos: criação, queda, dilúvio e Babel. Sabe por que é importante você ter bem claro o esboço do livro de Gênesis na sua mente? É importante para que você, ao estudar um trecho do livro, tenha a ideia completa do seu conteúdo e para que você saiba também o contexto onde ele está inserido. É isso que fazemos quando esboçamos Gênesis. Querido amigo, estamos agora diante de mais uma parte da nossa tarefa de olharmos detidamente através das lentes do nosso microscópio para enxergarmos ainda mais detalhadamente agora a segunda parte, isso é, dos capítulos 12 a 50. Vamos então recordar essa segunda parte e vamos relembrar que nós a denominamos de a história patriarcal da raça hebraica. E como já mencionamos anteriormente, aqui temos também 4 subdivisões que vão poder nos ajudar a reter melhor o seu conteúdo. Eu espero que você esteja se lembrando de cada uma dessas divisões. Em primeiro lugar, nós temos a narrativa da vida de Abrão. Isso é, depois ele foi chamado Abraão. Ela está registrada nos capítulos 12 a 24. Em segundo lugar, temos a narrativa da vida de Isaque, nos capítulos 21 a 26. Em terceiro lugar, encontramos a narrativa da vida de Jacó. Depois foi chamado de Israel, nos capítulos 27 a 36. E no final, em quarto lugar, temos a narrativa da vida de José, registrada nos capítulos 37 a 50. Relembrou-se? Abraão, Isaque, Jacó e José. Então, tornando mais fácil a sua memorização, eu vou repetir 4 palavras apenas: Abraão, Isaque, Jacó e José. Olha, não é tão difícil não, eu acho que você está conseguindo acompanhar. Portanto, em Gênesis, nós temos, olha só, 4 eventos e 4 personagens. 4 eventos: criação, queda, dilúvio e Babel. E os 4 personagens: Abraão, Isaque, Jacó e José. Se você memorizar essas 8 palavras, você memorizou o esboço do livro de Gênesis. Eu vou repetir: criação, queda, dilúvio e Babel. E depois Abraão, Isaque, Jacó e José. Sim, com 8 palavras nós temos o esboço do livro de Gênesis bem gravado em nossas mentes. Caminhando para o final do programa, eu queria propor o seguinte procedimento. Assim como nós fizemos na primeira parte de Gênesis, quando dividimos aqueles 4 grandes eventos importantes, aqui também na segunda parte, nós vamos dividir a vida desses 4 grandes personagens para conhecermos melhor a cada um deles. Em primeiro lugar, vamos conhecer a vida de Abraão, que é narrada nos capítulos 12 até 24. Vamos denominá-la de a Aliança Prometida. Em segundo lugar, a vida de Isaque, que é narrada nos capítulos 21 a 26. Nós vamos denominá-la de a Aliança Transmitida. Em terceiro lugar, a vida de Jacó, ela é narrada nos capítulos 27 até 36, e podemos denominá-la de a Aliança Prosseguida. E em quarto e último lugar, a vida de José, narrada nos capítulos 37 a 50, que pode ser denominada a Aliança Exercitada. Muito bem, espero que você esteja conseguindo nos acompanhar. Essa é a segunda parte de Gênesis, a parte em que conhecemos a origem da nação hebraica, que se deu através da vida desses 4 patriarcas bem conhecidos por todos nós: Abraão, Isaque, Jacó e José. Memorizando esses 4 nomes, você tem condições de saber de modo bem simples o esboço dessa segunda parte do livro de Gênesis. Muito bem, temos que prosseguir em nossa tarefa de conhecer ainda mais os detalhes dessa segunda parte, e para isso eu quero te convidar a fazer mais anotações.
Na verdade, usando aquela nossa ilustração, limpe bem as mentes do seu microscópio e vamos conhecer mais profundamente cada uma dessas vidas que são vidas marcantes. Vidas e personagens que deram origem à nação hebraica, vidas que principalmente nos mostram homens comuns, iguais a nós, que foram escolhidos por Deus sem mérito algum, mas que confiaram em Deus e nas suas promessas e prosseguiram pela fé, participando ativamente do plano de Deus. Esse plano divino começou a ser delineado, começou a ser percebido desde que o pecado entrou no mundo. Em Gênesis 3:15, o Redentor foi prometido e a partir dali Deus foi chamando instrumentos humanos para que tal plano se realizasse. Mas eu espero que você esteja percebendo a importância, então, de conhecermos as vidas desses homens, Abraão, Isaque, Jacó e José. Quando conhecemos detalhadamente essas vidas, vamos perceber como eles compuseram com Deus esse plano tão perfeito da redenção da raça humana. Em primeiro lugar, nos capítulos 12 até 24, vamos observar a vida de Abraão, que nós denominamos de a aliança prometida. Nós vemos 3 aspectos aqui na vida de Abraão. São princípios da fé, nos capítulos 12 até 14. Depois, teste da fé, nos capítulos 15 a 21. E depois o aperfeiçoamento da fé, nos capítulos 22 a 24. Por isso, Abraão é chamado o pai da fé, o amigo de Deus, um dos heróis da galeria da fé de Hebreus, capítulo 11. Assim, então, detalhamos para que possamos conhecer melhor a vida de Abraão. Princípios da fé, teste da fé, aperfeiçoamento da fé. Agora vamos para a vida de Isaque, capítulos 21 até 26. No capítulo 21 até 24, descrevem o nascimento e o casamento de Isaque. Em segundo lugar, nos capítulos 25 e 26, encontramos a descrição da concessão da bênção de Abraão a Isaque, o seu filho. Em terceiro lugar, nós vamos encontrar, nessa segunda parte do livro de Gênesis, a vida de Jacó, depois chamado de Israel. Nos capítulos 27 até 30, encontramos as bênçãos materiais conseguidas. E no capítulo 31 a 36, as bênçãos espirituais não conseguidas, até que a transformação de Jacó em Israel aconteceu. E agora, finalizando em quarto lugar, nos capítulos 37 a 50, temos a descrição da vida de José, conhecida por todos nós como José do Egito. Esses capítulos denominamos de a aliança exercitada. E as suas subdivisões são as seguintes. O primeiro destaque enfatiza o treinamento através das provações, nos capítulos 37 a 40. Em segundo lugar, o destaque enfatiza o triunfo através da confiança em Deus. Aqui, do capítulo 40 até o capítulo 50, até o final do livro de Gênesis. Querido amigo, eu espero que você esteja conseguindo nos acompanhar nesse detalhamento da segunda parte do livro de Gênesis. E a partir do próximo programa, nós vamos estudar ainda mais detalhadamente o livro de Gênesis, porque nós estaremos estudando o próprio texto de Gênesis. Logicamente, esses esboços que nós demos é para que você tenha a possibilidade de ter um quadro mais completo na sua mente. Mas vamos iniciar o estudo do texto a partir do próximo programa. Por exemplo, ao estudarmos o capítulo 1 de Gênesis, que nos apresenta a narrativa da criação de todo o universo, nós vamos nos deter no exame das teorias a respeito da criação do universo. Creio que você já ouviu diferentes opiniões sobre a formação do nosso mundo e do universo onde ele se insere. Temos pessoas que creem na criação divina, como é relatada na Bíblia, mas temos pessoas também que não aceitam essa narrativa.
Temos livros que abordam essas teorias chamadas científicas, mas que muitas vezes de ciência só tem mesmo o título, porque tais teorias estão sendo mudadas a cada 10 anos, e a maioria delas é alterada a cada 5 anos. Sempre houve muitas teorias a respeito da origem do universo. Houve quem dissesse que o mundo era uma ilusão e que não era a realidade. Certamente não precisamos dizer que essa é uma teoria completamente errada, mas ainda hoje temos aqueles que aceitam que essa teoria é a correta. Há quem diga que o mundo surgiu espontaneamente do nada. Bem, num sentido é preciso lembrar que Deus é quem ordenou e tudo veio a existir. Ele criou o universo do nada mesmo. Mas também temos que entender que outros têm outras teorias. Temos, por exemplo, a teoria do Big Bang. Isso é, ela afirma, essa teoria, que o mundo apareceu como uma consequência de uma grande explosão, muitos bilhões de anos atrás. Como você pode ver, nós temos as mais diferentes teorias. Por quê? Porque pessoas, até estudiosos, não aceitam o relato da palavra de Deus. Nós temos então, em contraste com a teoria criacionista, isso é, aquela que crê na criação narrada na palavra de Deus, a criação divina do universo, do mundo e do ser humano, contrariamente colocada às teorias ditas científicas, elaboradas pelo ser humano. Na verdade, são várias posições, e eu acho que você já conhece algumas delas, mas nós vamos gastar mais tempo com elas no próximo programa, e por isso eu quero convidá-lo a estar conosco para um exame detalhado dessas teorias. Um abraço e até breve. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.